À luz do capítulo 3 do profeta Daniel, nós vamos pensar sobre o tema Prova de Fogo, lições fundamentais na escola da provação. Que Deus nos abençoe. Diz assim então a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa.
Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele a dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Deus os abençoe. Que leitura preciosa, que texto encorajador. Prova de fogo, lições fundamentais na escola da provação. O capítulo 3 de Daniel, que nós acabamos de ler, fala sobre 3 jovens que desafiaram o homem mais poderoso daqueles dias. Nabucodonosor, o imperador, o rei da Babilônia. E esses 3 jovens, eles fizeram uma escolha. Eles decidiram sofrer os danos, as consequências, a transigir com o decreto do rei e adorar falsos deuses, adorar aquela imagem em honra ao rei Nabucodonosor. Esses jovens têm muitas lições para nos ensinar, mas para que a gente possa entender essa passagem, aproveitar bem a mensagem que ela nos traz, é preciso conhecer o contexto e visualizar o cenário em que se dá essa narrativa, registrada aqui para a nossa edificação. A Babilônia, nesse momento, é o império mais poderoso da antiguidade. Ela tem a hegemonia, ela dominou as nações e os povos de toda aquela região. Ela foi considerada a cidade do mundo, a rainha das nações. Tamanha sua glória, pujança, poder. E de todas as nações que foram subjugadas, o pequeno reino de Judá, diminuto, um reinozinho pequeno na passagem ali da Palestina rumo ao Egito, também foi dominado. E a imponente cidade de Jerusalém foi arrasada, as chamas consumiram a cidade, o templo, tudo foi destruído. E um grupo de judeus exilados na Babilônia. Nabucodonosor é o rei. E como é comum entre os homens que não temem a Deus, ele está embriagado com o poder. Ele está cheio de si, cego pela própria grandeza do seu império. E observe, ele não se contenta em ser o rei da Babilônia. Ele quer ser adorado. Essa sede de culto está nos filhos de Adão, em variados graus, mas todos nós temos sede de culto e ânsia por grandeza. Agora está um homem que se sente o mais poderoso do mundo, de fato tem um império poderoso. E não basta ser o grande rei, ele quer ser adorado. E ele manda construir, e essa era uma prática antiga, uma grande estátua de ouro, e ele marca o dia da inauguração. Só para que os irmãos tenham ideia, porque a linguagem bíblica aqui foge à nossa compreensão por conta da cultura, essa estátua ela tem 30 metros de altura e 3 de largura. O Cristo Redentor ali no Corcovado tem 38 metros de altura. Por aí você tira como era grande essa imagem. E ele marca o dia da inauguração, e diz o texto que ele marca no campo de Dura, a 20 quilômetros da cidade. Havia uma espécie de arena natural, um campo aberto, que poderia reunir um expressível número de pessoas. E ele então convida, na verdade, convoca todas as autoridades, os prefeitos, os governadores, os ministros todos, e ele quer marcar esse dia para ser adorado, cultuado. Ele faz um decreto. Nesse dia, da inauguração da imagem, em honra ao imperador, que se julgava ser Deus,
Quem não se prostrasse seria sentenciado à pena capital imediatamente. Há uma fornalha acesa, incandescente. Tudo está preparado, mas havia 3. Apenas 3. Isso é muito instrutivo. A maioria se perde. A maioria se curva. A maioria capitula. A maioria vende a consciência. A maioria prefere salvar a pele do que a consciência diante de Deus. Mas 3 notáveis, jovens, fiéis, tementes, não se prostram. Agora tente imaginar o cenário. Está todo mundo prostrado e 3 jovens de pé. E não era qualquer pessoa, não eram quaisquer pessoas. Eram 3 jovens que tinham importância no reino. Porque desses que foram desterrados de Judá para a Babilônia, entre os quais o próprio profeta Daniel, era gente diferenciada. Esses jovens eram inteligentíssimos, eram capazes, eles estavam na superintendência desse grande império. Por isso eles estavam ali. Mas uma coisa é servir uma nação, outra coisa é prostrar-se diante de seus deuses. Eles não fizeram isso, se mantiveram firmes. E aí, como sempre tem, um incircunciso, uma secla, chegou lá para Nabucodonosor e disse, olha, tem 3 judeus aí que não se dobraram, que não se prostraram. Ué, o senhor não vai fazer cumprir a sua palavra? Que soberano é o Senhor, que não impõe a sua autoridade sobre 3 judeus que se recusam a adorar o Senhor. E Nabucodonosor, então, observe, embriagado pelo poder, diz que o texto diz que ele ficou furioso, injuriado. E quando convoca Sadraque, Mesaque e Abednego e os intimida, ou pelo menos tenta intimidá-los, ele fica surpreso com a firmeza, espírito resoluto. Ó rei Nabucodonosor, se o nosso Deus quiser livrar, pois bem, que nos livre. Mas se ele não quiser nos livrar, saiba o Senhor, saiba, ó rei, que nós não iremos nos prostrar diante desta imagem. Ou seja, firmeza. E Nabucodonosor, então, indignado, os lança na fornalha ardente, e nós sabemos o que aconteceu. Quais são as lições que podemos aprender aqui, nesse momento bem interessante da narrativa do profeta Daniel? Algumas verdades. Eu oro para que o seu coração e mente estejam abertos para a verdade do Evangelho. Vejamos. Primeiro, fidelidade é um valor inegociável. Honra, fidelidade, caráter, consciência limpa. Esses rapazes nos ensinam que melhor do que preservar a vida é manter a consciência limpa. Eles sabem que o perigo é real. Eles sabem da fama deste homem embriagado por si mesmo, que a ninguém temia, nem mesmo a Deus, porque ele está blasfemando. Saiba vocês que nenhum Deus pode livrá-los, nem tampouco o Deus de vocês, o Deus hebreu, porque a mentalidade paganizada era, se nós vencemos Judá, se nós destruímos Jerusalém, o Deus de vocês é fraco. Mal sabia ele que o Senhor que tinha levantado ele para cumprir os seus propósitos, e no momento certo o Senhor também iria abatê-lo. Só há um rei, só há um soberano, e é o Senhor da igreja. Observe o verso 12 da narrativa. Há uns judeus, ou melhor, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província, ou seja, eles tinham função administrativa no estado. Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Qual é o princípio que norteia a vida desses rapazes? Agradar a Deus é mais importante do que preservar a própria vida. Agradar a Deus é mais importante do que preservar a própria vida. E por que eles tomaram essa decisão? Porque eles conheciam o Senhor, porque eles temiam ao Senhor, porque eles amavam o Senhor. Eles não estavam dispostos a transigir com a verdade. Eles sabiam, eles foram nutridos na sagrada verdade. Só o Senhor reina. Só Deus é digno de ser adorado. Ele está acima dos querubins. Miríades de anjos se prostram dia e noite e dia, por toda a eternidade diante dele em adoração. Porque agora, intimidados pela autoridade de um rei que se julgava Deus, um homem com a sua mente perturbada, embrutecida, entenebrecida, por que eles fariam isso? Jamais. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não, estamos aqui, faça o que Ele bem aprouver. Essa é a mentalidade. Transigir não era uma palavra do vocabulário deles. O pecado é pecado e eles não o cometerão. Eles estão dispostos a morrer, mas não pecar. Já pensou se a igreja cristã fosse constituída de homens e mulheres com os mesmos valores e princípios?
Nós somos todos os dias tentados a transigir com a verdade, a negociar valores que não podem ser negociados para preservar a nossa pele, a nossa vida, nosso emprego, nossa reputação. E por conta disso, nós perdemos a coisa mais preciosa, dar bom testemunho do Evangelho, mesmo que isso nos custe o que é mais caro. Nós cantamos verdades que nós não estamos dispostos a viver. O hino Castelo Forte, na última estrofe, todas as vezes que chega nessa última estrofe, eu penso muito antes de cantar. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Quem aqui está disposto a perder os bens? A mulher, os filhos, pelo Evangelho. Nós mentimos muito quando nós cantamos. Um teólogo holandês disse assim: Sadraque, Mesaque e Abdenego temiam a Deus, o Senhor, mais do que todos os tormentos do rei tirânico, e preferiam sofrer uma morte temporal e permanecer com seu Deus a abandoná-lo. Eles tinham algo que nós precisamos rememorar: a esperança da vida eterna. Eles sabiam que a sepultura não é o ponto final. Se o Senhor quiser nos livrar, pois bem, mas se não quiser, jamais iremos nos prostrar diante dessa imagem. Aplicação aqui, irmãos. Deus permite a fornalha da perseguição para testar a fidelidade dos seus servos. As provações podem ser uma grande bênção a nós. O velho pregador de Londres dizia que provações são bênçãos disfarçadas. Há uma narrativa no Antigo Testamento que o Senhor diz assim para Israel: eu vou levá-los ao deserto para mostrar a vocês quem são vocês. Ou seja, a provação tem a capacidade, o poder de revelar, não a Deus, porque Deus já nos conhece e traz para frente, mas revelar a nós mesmos quem somos. Quem somos. E ali estão aqueles 3 jovens diante de um teste de fogo, de uma prova de fogo. E agora? Transigir ou não? Tutibiar ou não? Vacilar ou não? Mas eles se mantiveram firmes. Provavelmente muitos outros judeus sucumbiram. Observe que esses judeus estavam na Babilônia por conta do juízo de Deus. Nabucodonosor foi a causa secundária, mas a causa primária foi o Senhor. O Senhor disciplinou, porque Deus disciplina pecado. E muitos daqueles judeus já estavam ali em Jerusalém, mantendo a formalidade do culto, mas com múltiplos deuses no coração. E eles foram disciplinados. Então, alguns deles, provavelmente, já tinham se prostrado, já tinham se rendido, já tinham sido aculturados ao politeísmo, às múltiplas divindades que lá existiam, mas pelo menos, e aqui uma doutrina preciosa, Deus preserva sempre um remanescente fiel, há sempre aqueles que não se dobram diante de Baal. Observe qual é a realidade hoje. Em nosso país, no século XXI, no Brasil, talvez aqui ninguém será lançado numa fornalha ardente, mas nós todos os dias somos tentados a correr de outros tipos de fornalha. A fornalha do desprezo. Há muita gente que não confessa Cristo no ambiente de trabalho. Ainda tem a petulância de dizer assim: eu quero que as pessoas saibam que eu sou crente pelo meu testemunho. Pessoas não cristãs podem ser tão éticas ou mais éticas do que muitos cristãos. Elas se escondem. Medo do desprezo. Porque na nossa sociedade, respeito a todas as religiões, menos a fé cristã. Porque a fé cristã, ela exige uma coisa que o mundo não suporta: a singularidade. A singularidade. Só Cristo salva. Só Cristo salva. E num mundo politicamente correto, alguém afirmar que só o Evangelho tem a verdade, isso é um absurdo completo, meu amigo. Todas as religiões levam a Deus. Respeite as religiões. Então, muita gente, por medo do desprezo, da chacota, do bullying, prefere transigir. Cada um examine o seu próprio coração, porque todos nós, individualmente, prestaremos conta diante do juiz de toda a terra. O velho Spurgeon dizia assim: nosso dever é fazer aquilo que é certo. As consequências pertencem a Deus. Você e eu temos que fazer o que é certo, embora os céus caiam. Precisamos seguir a ordem de Cristo, apesar das consequências. Ó homem de Deus, seja íntegro e não tema. As consequências pertencem a Deus e não a você. Nós somos chamados a
ser firmes na nossa fé. Não é ser brutos, deselegantes, desonestos, vaidosos, arrogantes, mas ser firmes na nossa fé. E dar bom testemunho, porque é isso que causa impacto na nação. Não é fazer passeatinha, encher o Maracanã, música gospel, isso é tolice. O que causa impacto na nação, que cada cristão, cada discípulo mostra firmeza. Eu sirvo um Deus vivo, eu tenho valores e princípios que não são negociáveis, ainda que isso tenha custos físicos, materiais. Eu quero contar para vocês a história de um pastor batista que me inspira muito. Eu soube que ano que vem, uma editora no Brasil vai publicar sua obra Sangue, Martírio e Recompensas. O nome dele é Joseph Thom. Notável servo de Deus. Essa frase dele, Senhor, sua arma é matar, minha arma é morrer, é emblemática. Por quê? Os seus pais se convertem na Romênia, leste europeu. Quando os pais se convertem, o desejo maior dos pais é que os filhos também tenham alegria de servir ao Senhor. Não consigo entender como os pais não são os primeiros pastores na vida dos seus filhos. Se você é salvo, a sua maior alegria é instruir os seus filhos no caminho da verdade. E ele recebeu a alegria de ter pais crentes, convertidos à fé cristã, que lhes ensinou a palavra. No momento oportuno, o Senhor graciosamente o salvou. Ele fez estudos na área de linguística. Aquelas línguas do leste europeu são dificílimas. Ele aprendeu, formado em romeno e outras línguas mais daquela região. Depois ele foi para o Seminário Batista de Bucareste, se formou, passou a ser professor naquele seminário. Depois ele foi chamado para o pastorado, começou a pastorear uma igreja no interior, depois foi para a capital e começou a pastorear uma grande igreja. E Deus, aprove a Deus soberanamente, entre os anos de 77 e 78, usar aquela igreja e a pregação desse homem para promover um avivamento naquela região. Em 2 anos ele batizou 650 pessoas. No ano seguinte, no único ano, 850 pessoas. E o governo começou a ficar irado com aquilo. Todo o leste europeu já tinha sido tomado pelo comunismo, que restringia a liberdade da igreja e por vezes intimidava e tentava de todas as maneiras sufocar a verdade do evangelho. E aí quiseram a todo custo sufocar o Joseph Thom. E ele disse isso para um agente do governo que tentou intimidá-lo. Senhor, sua maior arma é matar, minha maior arma é morrer. Qual é a ideia aqui? Você não pode transigir com a verdade. Quando João e Pedro foram intimidados pelo Sinédrio, eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A desobediência civil tem uma brecha. Quando o Estado exige que o cristão faça algo que a Bíblia lhe proíbe, o que a Bíblia lhe exige, ele tem um dever moral de desobedecer. Ele disse, eu não posso me calar. Sua arma é matar, a minha é morrer. Morte para mim não é o ponto final. Ele continuou fazendo o trabalho e foi um homem extremamente usado por Deus naquela região, junto com outros notáveis na Romênia. A maior igreja evangélica na Romênia é a Igreja Batista. Observe o que Jesus disse em Mateus e em Apocalipse. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Essa é a matemática do paradoxo. Quem quiser salvar vai perder. E quem perder por amor a mim, vai encontrar. E aí ele diz assim, o Cristo ressurreto, lá no livro de Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos repetir todos juntos? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É até a morte. Fidelidade até a morte, se necessário for. Até a morte. Segunda grande verdade, Deus é soberano sobre as circunstâncias. Muitas vezes Deus nos livra dos problemas, mas por vezes Deus nos livra nos problemas. Observe o verso 21. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Pergunta, por que Deus permitiu isso? Deus poderia livrá-los, como livrou tantos outros. Mas aprove a Deus livrá-los, não da fornalha, mas na fornalha. E observe como Deus faz, na sua providência. E nós devemos tomar muito cuidado para não usar as nossas orações como supostos conselhos para Deus. Tudo que Deus faz é sempre bom, justo e perfeito. A gente não entende muitas coisas porque somos humanos, limitados, frágeis. Mas tudo que Deus faz é bom, justo e perfeito.
E aprove ao Senhor que aquela provação testasse a fé dos fiéis e mostrasse ao arrogante Nabucodonosor que o Deus deles, o Deus Altíssimo, é soberano e reina. Ou seja, Deus permite a provação na vida dos seus servos para que mais pessoas sejam edificadas pelo bom testemunho que exalta o nome do Senhor. Nabucodonosor, na sua ira, motivado pelo orgulho ferido, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ele está ensandecido, enlouquecido, perde a razão. O pecado tem essa capacidade de fazer o homem, embrutecer o homem. Não basta estar acesa, ela tem que estar aquecida 7 vezes mais. Essa fornalha era um tipo de, inclusive foi descoberto não muito tempo atrás, alguns modelos dessas fornalhas que eram instrumentos de tirania na Babilônia, um caldeirão, espécie de caldeirão onde os inimigos do Estado eram jogados ali para serem mortos. Enfim, eles são jogados lá, são matados. E a narrativa vai dizer que eles chamaram os homens mais fortes. Chamem os mais fortes, atem bem esses homens aí e lancem. E diz a narrativa que a fornalha estava tão quente que ao aproximar-se da fornalha, os homens que atiraram os 3 judeus, eles mesmos morreram. E observe a narrativa então, como ela prossegue. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele a dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Deus não livrou da provação, mas livrou na provação. Essa é uma questão de preposição aqui. Não livrou da, mas livrou na provação. Deus preservou aqueles servos para mostrar a grandeza do seu poder. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto, a igreja, os salvos, certamente isso é verdade. Mesmo aqueles que se levantam contra a igreja, contra o servo do Senhor, acabam tendo que reconhecer cedo ou tarde que o bem que intentaram, como disse José, Deus reverteu em, o mal que intentaram, Deus reverteu em bem. A aplicação aqui é a seguinte, irmãos, é no meio da provação que experimentamos o livramento. E quantos de nós aqui pode dar esse testemunho? Quantos livramentos, nas mais diversas áreas? Deus às vezes permite situações difíceis, e aqui, como pastor, eu tenho conversado com tantos irmãos, e são muitas as histórias de dificuldades, de lutas, de provações, de crises, e Deus na sua misericórdia tem livrado, tem abençoado, tem dado graça. Deus não livrou aqueles rapazes de caírem na fornalha, mas ali na fornalha o Senhor permitiu revelar o seu poder. E observe que a narrativa é muito clara ao dizer que não havia nem cheiro de fogo nas roupas deles, nem os cabelos foram chamuscados. Nabucodonosor ficou impressionado. Tente imaginar o impacto disso. Você não está diante de uma peça de ficção. Essa é uma narrativa histórica, verdadeira, digna de confiança. Isso é fato, isso aconteceu. Isso nos reporta a palavra do profeta Isaías, quando falou sobre isso no capítulo 43. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Louvado seja Deus. É o Senhor quem livra, é o Senhor que abençoa. Essa semana eu tive com um amigo, o pastor Fábio Borges, esteve aqui conosco quarta-feira, nosso culto. Aí eu falei para ele: assim que você chegar em casa, você me manda uma mensagem. E aí, tarde, ele me passou: acabei de chegar. Eu falei assim: agradeço, é um milagre, hein? Chegar em casa é um milagre, um milagre. Quantos livramentos Deus tem nos dado, irmãos, quantos livramentos. Então, às vezes, nós nos queixamos de certas dificuldades pelas quais passamos. Nós estamos vendo o Estado em crise, muitas famílias com problemas financeiros, problemas reais, problemas que afetam as nossas emoções, que nos perturbam. Todavia, não permita que as suas dificuldades tirem de você a alegria de saber que Deus tem te sustentado, que Ele continua o mesmo, que Ele é provedor, que Ele é gracioso, que as coisas fogem ao nosso controle, mas jamais do controle dEle, e que Ele livra na provação. Há uns dias atrás eu disse para um irmão: permita que essa sua dificuldade seja uma oportunidade para você ter uma profunda experiência com o Senhor. O Senhor que está presente, que guarda, que livra, que abençoa. Então aqueles jovens, eles estão determinados, convictos,
convencidos de que a melhor coisa é obedecer. Não importam as circunstâncias, nem as consequências, e eles o fazem. Quando fazem, quando decidem permanecer fiéis, firmes, o Senhor graciosamente os livra. E olha como as coisas acontecem. O Senhor os abençoa, o Senhor os livra, só que o que Deus fez na vida deles tem um propósito maior. Observe a mudança na linguagem do rei Nabucodonosor. No verso 15 ele diz assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E quem é o Deus que poderá livrar-vos das minhas mãos? Olha a arrogância dele. Agora, quando Deus operou, observe o verso 28. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o qual enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Somente eles foram abençoados ou mais pessoas? Mais pessoas. Tente imaginar agora aqueles 3 rapazes voltando para o escritório. Os pagãos tudo de cabeça, todos de cabeça baixa. O próprio rei fez um decreto. Quem blasfemar contra o Deus desses 3 rapazes será punido. Por quê? O rei testemunhou, as pessoas testemunharam que só o Senhor é o Altíssimo, só Ele tem poder, só Ele livra. Então permitamos que as nossas dificuldades, de alguma maneira, promova crescimento pessoal, maturidade, experiência com o Senhor, mas que também tudo isso Deus seja glorificado. Deus quer glorificar o nome dEle através da sua vida, inclusive nas suas provações. Gosto muito do Saltério, em particular o Salmo 50, o verso 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos repetir juntos? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, no dia da angústia, lembre-se, teu Deus reina, nosso Deus reina, Ele livra, e o objetivo desse livramento é glorificar o próprio nome dEle, para que saibamos todos que só o Senhor reina. Caminhando, uma outra aplicação, outra verdade que essa narrativa nos aponta é a seguinte: a fidelidade a Deus deve estar baseada em quem Ele é, e não apenas no que Ele faz. Isso aqui é muito importante, porque nós todos temos uma tendência a procurar Deus simplesmente como se Ele fosse uma espécie de bonachão, Papai Noel dos céus. Os sociólogos da religião dizem que, via de regra, as pessoas buscam religião por 2 motivos básicos. Todo ser humano é religioso. O ateísmo é uma firula filosófica que nasceu aí no século XVIII, e na verdade não existe ateu. O que existe é o homem rebelde, querendo provar que Deus não existe, mas no fundo, ele está simplesmente suplantando os sensus divinitatis que está no coração. Todo homem é um adorador. O que diferencia o objeto da adoração? Pois bem, então os sociólogos da religião apontam 2 razões básicas pelas quais os homens procuram religião: interesse em benefício e medo de castigo. Então a maioria das pessoas estão buscando algum tipo de religião com medo de um castigo, ou então com interesse em algum benefício. Me preocupa muito essas chamadas igrejas neopentecostais, como comumente têm sido denominadas, e por vezes nas próprias igrejas históricas, as pessoas confundindo as coisas. Deus não é uma espécie de velhinho no céu, cheio de coisa para dar, e depende de mim ou de você manipular adequadamente para arrancar alguma coisa dele. Então, se você não recebeu, é porque não está sabendo orar direito, ou porque não está fazendo aquela campanha, ou aquele movimento, né? Então, assim, é como se a oração fosse um recurso de manipulação. Então, é um Papai Noel, barba branca, um velhinho bobão, mas com muita coisa para dar, e você tem que saber usar os mecanismos para arrancar alguma coisa dele. Essa é uma mentalidade paganizada. Jesus disse que antes de abrir a boca e pedir alguma coisa, o Pai sabe o que a gente precisa. E Ele tem prazer em assistir os seus filhos. Qual pai que, se o filho pedir um pão, vai dar uma serpente? Disse Jesus. Ele é o Pai, bondoso Pai. A referência suprema do que é amor e bondade. No entanto, seria estranho se todas as vezes que procurássemos o Senhor, se fosse apenas para arrancar, ou pelo menos para pedir alguma coisa. Então a nossa fidelidade não é simplesmente porque Deus nos dá coisas, supre as nossas necessidades. A nossa fidelidade tem que ser baseada no que Ele é, e não no que Ele faz. Observe os versos 17 e 18. Essa é a mentalidade desses judeus. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não,
fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Qual é o ponto aqui nessa fala? Nós vamos permanecer firmes, não é porque nós temos certeza que ele vai nos livrar do fogo. Se ele quiser, observe a linguagem bíblica, a linguagem teológica aqui. Esses homens não são prepotentes, dizendo, olha, Deus tem a obrigação de me livrar. Quando pregadores falam que Deus tem obrigação, pode ter certeza que você está diante de um homem, de um enganador, de um tolo contumaz. Deus não tem obrigação nenhuma com ninguém. Com ninguém. Tudo que Deus faz é um ato de graça. Graça. Amor aos que não merecem. De modo que eles têm essa compreensão. Se o Senhor quiser, Ele é soberano. Ele vai nos livrar. Ok, maravilha. Agora, mesmo se Ele não livrar, mesmo que sejamos consumidos pelas chamas, não vamos nos prostrar. Nós amamos o Senhor. A fidelidade não é pelo que Deus dá, mas por quem Deus é. Deus é digno do nosso amor. Deus é digno da nossa fidelidade. Deus é digno das nossas afeições, da nossa devoção. Então não é errado procurar o Senhor, pedir coisas, não é? Pedir é regra do reino. Devemos pedir, sim, mas devemos tomar cuidado para não pensar que Deus é uma espécie de bonachão celestial que pode ser manipulado e que a gente só procura para obter coisas. Isso é paganismo. Cristo morreu naquela cruz, disse Pedro, para conduzir-nos a Deus. O propósito primário é relacionamento, é comunhão, é vida. Se você que é pai, você que é mãe aqui, enxergasse no seu filho, na sua filha, alguém que apenas tirasse proveito de você, e não expressasse amor, que desapontamento, que tristeza deve ser para um pai não experimentar o amor do seu filho, da sua filha. A coisa mais linda é você saber que é amado, que coisa agradável. E como dizia Abraham Kuyper, até o coração de Deus tem sede de amor. Não é? Deus quer ver filhos que o amam, e não apenas filhos que têm interesses naquilo que ele tem. Qual é a aplicação aqui? Deus é digno do nosso amor, mesmo quando as circunstâncias conspiram contra o amor dele por nós. Eu fiz essa aplicação pensando no seguinte: as circunstâncias podem conspirar contra o amor de Deus. Se Deus de fato me ama, por que Ele está permitindo isso? Circunstâncias podem contestar o amor de Deus. Mas qual é o ponto aqui? Deus continua sendo digno do nosso amor, mesmo quando as circunstâncias conspiram contra o amor dele por nós. E quando você for tentado a pensar que Deus não te ama, que Ele não tem interesse em você, que Ele não se preocupa por você, ou que as provações são uma espécie de sinal de sua sagacidade, ou de uma suposta perversidade. Alguns chegam a pensar que Deus é até perverso em permitir tais coisas. Que Deus nos livre de pensar assim. Mesmo quando fomos tentados a pensar assim, olhemos para a cruz de Cristo. A cruz de Jesus é a maior prova do amor de Deus por nós. E pensando nisso, Paulo disse assim, o raciocínio de Paulo: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele todas as coisas que necessitamos? Paulo está dizendo assim: se o mais difícil, mais improvável, mais inimaginável ele fez, pegar o Filho único, unigênito, aquele que é da mesma natureza dele, o coegual e coeterno, aquele com quem ele esteve por toda a eternidade em plena alegria e amor, ele planejou que este Filho se tornasse homem de carne e osso e padecesse numa cruz por pecadores como nós. Se o mais improvável ele fez, qual é a sua necessidade que não poderá ser suprida? Agora, como um adágio antigo, nem sempre ele dá o que a gente pede, mas sempre o que a gente precisa. E talvez a coisa mais amorosa que Deus possa fazer é desmanchar os nossos planos medíocres para que a gente possa olhar mais alto. Ou como disse a professora Edmé Williams, numa experiência extraordinária que ela teve na década de 80, quando começou um projeto no Santa Marta, lá em Botafogo, construiu lá um barraco para assistir as crianças, fazer um trabalho social junto à Igreja Batista. E aí houve uma chuva terrível, dessas chuvas que acontecem, que a cidade fica de cabeça para baixo. E de todos os barracos da comunidade, o único barraco que foi para o chão foi a casa Maria e Marta, onde as crianças recebiam reforço escolar. E quando ela foi informada, quando ela corre para a comunidade, ela vê aqueles escombros todos os recursos investidos, ela começou a chorar. Senhor Deus, não entendo. De todas as casas, todos os barracos, só a casa Maria e Marta foi ao chão.
Não entendo os seus propósitos. E Deus falou ao coração dela, eu estou botando esse barraco no chão para fazer um prédio. E a casa Maria e Marta está lá. Eu dei aula naquela casa. Eu trabalhei por 3 anos na favela Santa Marta. Então Deus derruba os nossos barracos para fazer um prédio. Nunca queira dar conselhos a Deus. Deus é soberano. Então, quando as dificuldades surgirem, não aponte o dedo para Deus como quem questionando a sua soberania. Talvez você precise fazer como Abacuque, pôr a mão na boca e esperar em silêncio a resposta que vem do Senhor. Por semanas, na verdade por meses, nós estudamos o livro do profeta Abacuque. Eu fui muito abençoado. À medida que eu estudava o livro do profeta Abacuque, como eu pude aprender e como meu coração foi reexaminado diante da verdade do Evangelho. E nós aprendemos na última palestra, na última mensagem, no capítulo 3, 3 verdades que eu vou apenas ler para os irmãos aqui. Abacuque nos ensina, no final da sua trajetória, uma confiança inabalável. Olha o que ele diz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gados, ainda que haja fome, é o que ele está dizendo. Ele fala de uma alegria soberana. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E ele prossegue no último verso. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ou seja, vale a pena confiar no Senhor. Abacuque estava muito transtornado porque ele estava vendo a iminente destruição do seu povo, que a Babilônia estava vindo, marchando contra. Ele pede para Deus agir, Deus está dizendo, eu estou agindo, é a Babilônia que vai fazer meu trabalho de disciplinar vocês. Ele fica perplexo, mas depois ele consegue entender que aquilo era uma disciplina com um propósito maior. Ele diz, Senhor, ainda que seja tudo devastado, ainda que haja completa destruição, ainda que a figueira minta, que não haja vacas nos currais, ainda que a situação seja extremamente difícil, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa tem que ser a mentalidade da igreja cristã. Deixa eu contar outra história interessante para vocês, e quero recomendar com entusiasmo a leitura dessa obra aí, O Filho do Hamas. Eu li esse livro já há alguns anos. E esse livro é muitíssimo interessante porque fala da experiência do Mossab Hassan Youssef. Ele é filho de um dos fundadores do Hamas, um grupo islâmico que já é responsável por muitos atentados ali em Israel. E o pai dele, um dos fundadores do Sheikh, Hassan Youssef, ele foi preso, estava preso por conta dos crimes que ele cometeu. E o filho tinha um ódio muito grande de Israel, porque ele acreditava que a culpa do pai estar preso era do Estado de Israel. Pois bem, ele era um muçulmano. Esse rapaz, por um desígnio da providência, ele foi alcançado pela graça. Para um muçulmano se converter, naquele contexto ali do Oriente Médio, realmente um sinal da graça soberana. Ele se converte, ele não pode tornar pública a sua fé, porque isso seria um problema sério, mas depois de já alguns meses, na verdade depois de 1 ano e alguns meses, ele torna pública a sua fé, ele tem que ir embora daquela região. Mas quando o seu pai é informado que ele se converteu ao cristianismo, ele relata nesse livro o que aconteceu. A história é muito impressionante e mostra para nós as consequências do Evangelho. A gente pensa muito pouco sobre as implicações do Evangelho. Jesus falou que aquele que quiser segui-lo tem que tomar a sua cruz, deixar tudo e não olhar para trás, segui-lo. E foi assim que Youssef fez. Olha o que ele diz no seu livro, eu registrei aqui algumas frases dessa obra que você tem que ler para entender um pouquinho os bastidores do Oriente Médio. Meu pai recebeu notícia em sua cela na prisão, ao acordar, soube que seu filho mais velho se convertera ao cristianismo. De seu ponto de vista, eu havia acabado com o meu futuro e também o da família. Meu pai chorou como um bebê e não quis sair da cela. Prossegue ele. Como costumava acontecer com muitos seguidores de Jesus, a declaração pública de minha fé partiu o coração de meus pais, irmãos e amigos. Ele era agora um traidor. Ele era agora uma pária. O pai providenciou fazer um sepultamento simbólico do filho. Acabou, você não é mais meu filho, você é um traidor. Você deixou nossa fé para seguir a Jesus. Eles nem pronunciam.
Mas ele falou: eu continuo amando você, meu pai, continuo amando minha mãe, meus irmãos, meus amigos, mas a minha fidelidade ao Evangelho está acima da minha família. E é aqui que muita gente tropeça. Quem não amar a mim, disse Jesus, mais do que a mãe, pai, irmãos, não é digno de mim. Sua família não está acima do Evangelho. Não está acima do Evangelho. Esse rapaz tomou essa decisão que teve implicações. Ele continua amando sua família. E hoje ele é uma persona não grata no mundo islâmico, mas segue pregando o Evangelho, dando bom testemunho. E aí, por fim, ele diz assim: como muitos outros seguidores de Cristo, me arrependi de meus pecados e sei que Jesus é o Filho de Deus, que se tornou homem, morreu por nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos e sentou à direita do Pai. A salvação é um milagre. Só Deus concede salvação a pecadores. Está aqui uma prova cabal de que a salvação não é obra humana, mas é obra divina. E eu fiquei pensando na vitória de Yosef, e ela é muito similar à vitória de Asaf, o salmista, quando disse lá no Salmo 73, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ou seja, Asaf, Yosef, todos os cristãos devem ir nessa direção. O Evangelho acima de tudo, ou seja, glorificar a Deus, exaltar a Deus, mesmo quando as circunstâncias ou as consequências são terríveis. E por fim, ainda desfrutando de um minuto da sua atenção, quando os recursos humanos se esgotam, a presença do quarto homem é suficiente. Quarto homem, que homem é esse? Nabucodonosor, eu não estou entendendo bem isso aqui. Eu lancei 3, estou vendo 4. E o quarto tem a aparência de um filho dos deuses. O verbo, o logos pré-encarnado ali estava. Olha só o versículo 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O livramento no fogo, irmãos, é uma estratégia de Deus. Deus faz assim. Quando somos fiéis a Deus, Ele tem um encontro conosco no meio da fornalha. Faz diferença ter um encontro com o Senhor no meio da tribulação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A presença do Senhor faz diferença. Eu sou contigo, disse várias vezes o Senhor por meio do profeta Isaías. Não há fornalha ardente que consiga destruir o povo de Deus. Nós precisamos trazer à memória o fato de que Ele prometeu estar sempre conosco em todo momento. E a pergunta que eu quero fazer a você, caminhando para o final dessa reflexão, é: que tipo de fornalha você está passando? Se não passou, vai passar. É inevitável. As fornalhas são símbolos de provações que todos nós passaremos em nossa jornada. Talvez alguns aqui estejam na fornalha dos problemas conjugais. Quantas famílias em crise? Provações e mais provações. Quantos aqui com problemas emocionais? Gente que perdeu o sono. Gente com o coração angustiado. A OMS disse que mais de 50% das pessoas que passam nos hospitais no mundo sofrem de algum tipo de ansiedade. O remédio mais vendido no Brasil hoje é o Rivotril. Problemas, ansiedade, transtornos, aflições, inquietações, problemas espirituais, dos mais variados. Eu quero te encorajar. Coloca a sua vida diante de Deus. Coloca a sua família no altar do Senhor. Pede a Deus para passar com você por esse vale. Experimenta a presença do quarto homem, que ele faz a diferença aí na vida dos servos dele, como fez na vida desses 3 judeus piedosos e santos. 1 Pedro 1,6, leia comigo, por favor. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro chega ao cúmulo de dizer: alegrem-se. Alegrem-se. No presente, por breve tempo, se necessário for passar por essas provações.
E por que Pedro disse isso? Pedro disse porque ele tinha em mente o que Paulo também afirmou. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo passava pelas provações e ele passou por muitas provações. Firme, resoluto, íntegro, com alegria, porque Paulo sabia que a nossa leve e momentânea tribulação é passageira, se comparado à eternidade, aquilo que o Senhor reservou para nós. Eu quero te encorajar. Coloca a sua vida diante de Deus. Não desperdice o seu sofrimento. Que essas provações forjem o seu caráter, molde a sua mente, as suas emoções, seu coração, para que ao passar por essa situação, você saia de lá mais parecido com Cristo, amando mais o Senhor, mais afeiçoado a Ele e aos seus propósitos. William Cowper, teólogo, poeta inglês, disse: quando pelo fogo o teu caminho passar, minha graça te basta, que basta te susterá. A chama que arde não te ferirá, pois meu intento seguro é tua escória queimar, e mais puro teu ouro tornar. O propósito da provação é aprovar, como fogo que refina o ouro. Que Deus nos ajude a ser provados e aprovados diante dele. Amém, irmãos? Em pé, vamos ler o Salmo 56, um único verso. Todos juntos. Em vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que assim seja. Nós vamos orar. Vamos todos falar com Deus. Após essa oração, você vai tomar o seu assento, fazer a sua oração silenciosa, nós vamos estar despedidos. Ok? Reflita no que você ouviu para o bem da sua alma. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por tua palavra. Livre, soberana, perfeita, suficiente palavra. Te louvamos porque mais uma vez o Senhor veio ao nosso encontro e trouxe a nós uma palavra de exortação, de encorajamento. Queremos sair por essas portas resolutos no propósito de passar pelas provações da maneira correta, esperando o livramento que vem do Senhor, esperando o socorro que vem dos céus. Te louvamos por esse testemunho tão edificante desses 3 jovens que honraram o nome do Senhor, não temendo nem mesmo a morte. Senhor, dá ao teu povo esse tipo de firmeza. Numa época de tanta vacilação, de tanta inconstância e inconsistência, dá ao teu povo uma fé resoluta que não se dobra diante de Baal. Uma fé firme que glorifica o Senhor, mesmo em face aos mais terríveis perigos. Vivemos num mundo hostil. Este mundo que odiou o teu filho também odeia a tua igreja. Que não sejamos iludidos a achar que seremos aceitos e amados por este mundo, mas que possamos ter os olhos abertos para entender que a nossa vocação é dar bom testemunho do Evangelho, como tantos santos no passado. Abençoa o teu povo aqui reunido. O Senhor sabe as famílias que aqui estão em crise, os casais, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Nós todos temos as nossas lutas e provações. Mas que possamos nos manter firmes, dar-nos uma consciência sadia, limpa, que não venhamos a transigir com as verdades do Evangelho, mas que possamos permanecer firmes, buscando te agradar, te glorificar, que a fidelidade seja para nós um valor inegociável, e que a tua bondosa mão, a mão da tua providência, dirija os nossos passos, e nos dê, como deu a Abacuque, a firmeza de que mesmo quando as circunstâncias forem difíceis, que tenhamos a experiência de nos alegrar no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação. Que assim seja, Senhor, para a tua glória. Abençoa esta igreja, que ela continue cumprindo a sua vocação de ser um luzeiro neste mundo em trevas, e que cada um aqui chame para si a responsabilidade de dar bom testemunho do Evangelho, em casa, nas ruas, entre os vizinhos, no trabalho, aonde quer que estejamos, para a tua glória e para a nossa alegria. Oramos em nome de Cristo, o quarto homem que está sempre presente junto aos seus, hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos aqueles que são fiéis e esperam na misericórdia de Deus, hoje e sempre. Amém.
Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol